Agradeço mais uma vez o convite aqui da casa. Já fui trabalhador aqui por algum tempo e é sempre muito bom voltar aqui, rever conhecidos e transmitir alguma coisinha que eu aprendi ao longo do tempo. E eu quis falar hoje a respeito da timidez do bem. A timidez do bem vem de uma questão do livro dos Espíritos, 932, no qual fala o seguinte, em resposta, os Espíritos falando: o mal ele é audacioso e o bem ele é tímido. Ou seja, dá uma impressão que está tudo perdido, né? Que o mal prevaleceu, que a gente não vê gente boa, que as coisas estão indo cada dia para o buraco e parece que as coisas não melhoram. E a resposta é o seguinte: tem muita coisa boa acontecendo, mas infelizmente, o que a gente divulga? O mal. Quando a gente encontra com uma pessoa aí na rua, o que a gente só fala? De problema, de dificuldade. Sempre fala de coisa ruim. E coisa boa, parece que não existe? Existe, mas a gente não fala, né? Tem comadre que fala: ai, comadre, estou tomando remédio para tarja vermelha, ai, estou tarja preta. Sempre alguém está pior. Realmente, tem dificuldade, tem problema existindo na vida de todo mundo, isso é fato. Mas e as coisas boas não têm acontecido? Por que às vezes a gente fica acamado, fica coagido às vezes de fazer o bem? Porque todo mundo faz o mal? Todo mundo fazendo o mal, a gente também vai fazer o mal, né? O que a gente está fazendo aqui então? Não é para aprender, não é para evoluir. Se nós estamos sendo esclarecidos, se nós estamos tendo um pouquinho de conhecimento, a gente tem que colocar em prática. E por que não coloca em prática? Ah, porque estou ao redor de pessoas fazendo errado, também vou fazer. Então, o errado vira certo. Desde quando? Se é errado, se não é uma coisa positiva, se isso faz com que coisas ruins aconteçam, então não é bom. E a gente não pode querer divulgar, a gente não pode querer também fazer o errado, porque a gente tem responsabilidade. Se nós sabemos o que é certo e mesmo assim a gente pratica o errado, nós estamos contribuindo para o errado. E gente contribuindo para o errado tem demais. Tudo bem, tem errado em todo lugar. Na nossa família tem coisa errada, dentro do nosso trabalho tem coisa errada, aí fora nem se fala. Mas se a gente não tentar fazer o certo, isso aqui não vai mudar. E não adianta ficar reclamando depois que as coisas não mudam. Porque nós, de alguma forma, estamos o quê? Contribuindo para o errado. Mas o errado é o outro, né? Errado é o outro, eu não. Eu sou um pobre coitado. Sou vítima. Eu faço errado porque, né, diante das circunstâncias, não dá para fazer o bem. Dá sim. Nós temos que ter a convicção que o bem é sempre o correto. A ponto de a gente fazer o bem por pura ser vergonhice. Porque é o correto. Não fazer o errado, nem contribuir, não divulgar o errado. O exemplo é muito importante de fazer o certo. Não é apenas falar. O pai fuma 2 maços de cigarro por dia e fala para o filho que isso não é bom. Mas como que isso não é bom se meu pai está fumando? Se o exemplo é muito mais forte que apenas as palavras. Então a gente tem essa responsabilidade em mãos. Desanima fazer o bem? Desanima às vezes, né? Porque todo mundo está fazendo errado. Desanima fazer o bem porque o bem dá trabalho. Não é fácil você levantar todos os dias, ter paciência com pessoas que você não gosta. Tem deveres, né? Nós temos mais deveres que direito. Tem época que a gente não tem direito nenhum, é só dever. É chato, é cansativo, é estressante. Aí a gente olha para o outro parece estar vivendo um carnaval de felicidade. E você com um monte de abacaxi para resolver, aí você fala: meu Deus, né? Olha bem para mim, o que você fez comigo? Parece que eu tenho que fazer um monte de coisa e o outro não faz nada. É justo? É justo? Senhores, existe injustiça, mas não injustiçados, porque ninguém é um coitado. Todos nós temos nossa cota de responsabilidade em nossa vida, cada um tem um projeto para fazer o melhor. E se a gente não faz o correto, de alguma forma a gente tem que ser responsabilizado. Alguma coisa acontece que nos faz colocar na linha correta. Podemos não saber o que está acontecendo hoje, as consequências, mas tudo vem das encarnações passadas. Uma vida mal vivida, uma vida feita coisas erradas, convívios errados, e hoje nós estamos vivenciando todas as consequências, que não são legais, mas nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo. A vida sempre vem a nós, de alguma forma, para nos ensinar, para nos fortalecer.
Vamos ficar desanimados? Vamos ficar desanimados, acontece, somos carne e osso, né? Isso acontece, mas a gente não pode parar. A irmã Dulce foi uma freira lá da Bahia, e ela foi uma pessoa que ajudou a caridade, ajudou muitas pessoas, e depois que ela faleceu, encontraram cartas dela, que ela trocou com algumas pessoas dentro da igreja católica, no qual ela estava questionando Deus. Falei, mas como assim questionando Deus? Ela era uma freira, ela tinha dúvidas da existência de Deus. Qual que é o problema? Era carne e osso, era uma pessoa que, por mais que dificultosa que tinha, ela tinha seus momentos de dificuldade, seus momentos de dúvidas, mas ela nunca deixou de servir Cristo, ela nunca deixou de exercer o seu papel, nunca deixou de fazer o melhor por ela, pelas pessoas que estavam precisando dela. É essa a meta que a gente tem. Podemos estar cansados, podemos estar aflitos, podemos estar com dúvidas de muitas coisas, até mesmo de Deus, mas não deixe de fazer o melhor, não pare, não deixe de se conectar com a vida, porque se a gente para, a gente fica, nada mais acontece, a gente relaxa, a gente não quer mais saber, a gente desanima. Se na execução das nossas atividades, no dia a dia já desanima, imagine se a gente para, se a gente começa a duvidar, eu acho que Deus não existe, acho que Deus não quer nada de mim, a gente deixa de fazer coisas boas, aí realmente as coisas vão piorando. Então, desanimar vai acontecer, dúvidas vão acontecer, como a gente tem dúvidas, isso é comum. Mas não pare. Nesses momentos de aflição, nesses momentos de desespero, de dúvidas, lembre de Deus, se conecta com Deus, leia o Evangelho, não se deixe para baixo, não permita maus pensamentos te dominem. Da mesma forma que a ferrugem corrói o aço, os nossos maus pensamentos nos corrói, nos destrói. Muita gente pensa besteira e consequentemente faz o quê? Faz besteira. Pensa errado, faz errado. Não deixa isso acontecer. E se isso acontecer, reveja seus conceitos e tenta voltar para o caminho correto. Porque não é parado que a gente vai conseguir as coisas, é tentando fazer o melhor, se conectando com a espiritualidade, pouco a pouco ela vai nos intuindo, vai nos fortalecendo, para a gente começar a ir para o caminho correto. Nós temos vários caminhos, temos várias possibilidades, principalmente possibilidades para fazer nada, possibilidades para fazer o errado, porque é tentador fazer errado, é tentador às vezes você não ter paciência e xingar a pessoa, e às vezes, eu estou precisando disso, então vou fazer, manipular para conseguir alguma coisa, porque é fácil. Mas as consequências das nossas atitudes erradas, pode não ser agora, mas uma hora vem. Como é o caso dessa encarnação. Nós estamos vivenciando consequências das encarnações passadas. Está difícil, está complicado. Imagine se a gente não começar a fazer o melhor. Nós estamos aqui, o Espiritismo é maravilhoso, te dá um norte, te dá um fortalecimento. Então, pegue tudo isso e vai se transformando pouco a pouco. Eu sei que a gente não vai mudar de um dia para o outro, eu sei que às vezes a gente dá um passo hoje, daqui a pouco é 5 para trás. Isso vai acontecer, mas reveja seu conceito, sempre pare, analise, sempre volte, tente sempre voltar para o caminho, porque a tentação, as dificuldades vão acontecer e vai desanimar e vai às vezes nos destruir de tal maneira que a gente vai ter atitudes erradas. Atitudes muito erradas, que às vezes a gente não vai conseguir colocar nos trilhos, mas toda manhã é um novo começo, toda manhã a gente pode fazer a diferença, e devemos sim fazer a diferença, porque o bem é importante. Cristo nos deu exemplo. Quantas pessoas aí abençoadas nos dão exemplo? Chico mesmo, né? Sofreu tanto, mesmo assim não persistiu, fez o melhor para ele, e fez o melhor para tantas pessoas, né? Sofreu pra caramba, mais que muitas pessoas, abdicou de uma vida particular em prol da caridade, fez muito, a gente não consegue fazer o mínimo, poxa, não estou falando que é fácil, se fosse fácil, acho que a gente não está nem aqui no centro espírita, né? Porque a gente vem no centro espírita porque as coisas não estão legais, a gente precisa de uma força, mas tem saída. O bem compensa fazer o bem, sempre vai compensar, porque se nós praticamos bem, a gente vai receber o bem, não do jeito que a gente imagina, né? Porque a gente imagina, eu vou fazer uma troca, né? Meu Deus, eu vou fazer o bem, então você vai me retornar o bem, né? Talvez não vai,
Talvez assim vai ter muita dificuldade, mas pelo menos a gente vai ter saúde, pelo menos a gente vai estar do lado de boas pessoas, sendo intuído pela espiritualidade maior, né? Por bom espírito, né? Porque conforme fala o livro dos espíritos, nós somos temos receber muito mais influências dos espíritos do que a gente imagina, então que a gente seja influenciado por espíritos que estejam querendo o nosso progresso, o nosso melhoramento. No Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito de como você reconhece um espírita, pela transformação moral e esforço pelas más inclinações, ou seja, aquela pessoa que todos os dias tenta fazer o melhor, tenta buscar fazer aquilo que é necessário, que não é fácil, não tenho paciência, sou uma pessoa egoísta, sou uma pessoa com tantas imperfeições, mas estou caminhando a cada dia para fazer o melhor. Isso é muito importante. São desafios difíceis a cada dia, mas que você não perca a fé, que você não perca o foco, que você não se desanime, não se coloca para baixo. Muitas das vezes não vai ter ninguém para bater nas nossas costas, vamos, talvez não vai ter ninguém. Muito pelo contrário, às vezes vai ter muita crítica, te desanimando, te colocando para baixo, falando coisas que você nem imagina, e vindo de pessoas que você jamais cogitaria te falaria certas coisas. Ou seja, por mais dificultosa, por mais que o mundo vai conspirando para te colocar para baixo, que você tenha fé, tenha persistência de continuar a caminhar. Porque as maiores relações é entre nós e Deus. Porque Ele sabe o que acontece conosco. Não as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente às vezes mente, fala coisas que não é correta, que às vezes não sabe a nossa realidade. Mas Deus sabe. E essa é a verdadeira relação. Por isso que a gente tem que estar sempre focado, sempre com pensamento em Deus, para nos fortalecer sempre. E como disse o Chico também uma vez, que o bem será o nosso advogado em todas as horas. Então o bem, se nós praticarmos o mínimo que for, que pelo menos a gente está amparado pela espiritualidade maior, nos intuindo, nos colocando na estrada necessária, não do jeito que a gente quer, né? Porque se a gente for do jeito que a gente quer, é mil maravilhas, mas a gente enfrenta dificuldade, calúnia, né? Pessoas falando certas coisas que a gente não gosta, vivenciando uma vida que não quer, trabalhando naquele ambiente que a gente não gosta, mas que nós temos a ideia de que nada acontece por acaso. Estamos no lugar necessário, estamos naquele lugar que a gente precisa estar. Não sei porquê, por alguma razão, mas existe. Então, do lugar que a gente esteja, que a gente faça o melhor, busquemos o melhor. Não desanimando, não deixando que certas coisas nos coloquem para baixo e buscando fazer o errado, né? Às vezes pessoas que a gente conhece, que a gente tem muito afeto fazendo o errado, mas a gente não pode contribuir com o que é errado, mas sim com o que é o melhor. O outro talvez não tenha conhecido o que é importante fazer o bem, mas a gente tem esse conhecimento. A gente está sempre sendo instruído. Então, seja um pontinho de luz no meio das trevas, que por mais que você ache que você não vai fazer a diferença, você faz a diferença. O bem sempre vai fazer a diferença. Por mais que a gente cogita, por mais que a gente fique até um pouco tímido em frente ao mal, que a cada dia parece que está maior. E o bem também é uma questão de dar o braço a torcer, né? Admitir que a gente erra. A gente não é perfeito. Mas às vezes a gente está o orgulho, fala tão alto que dá vontade de dar um tapa na mesa, falar mais alto, né? Não vou sair daqui dessa conversa com a cabeça para baixo. Mas se você está errado, a gente tem que reconhecer que a gente erra. A gente erra mesmo, a gente não está aqui vivendo, achando que vai viver uma encarnação linda e maravilhosa. A gente erra, a gente tem erro. Nós estamos aqui para evoluir. Se nós fôssemos espíritos já evoluídos, provavelmente a gente não estaria nessa condição, ainda nessa vivência material. Mas se nós estamos, então a gente tem que fazer o melhor, e reconhecer, pedir desculpa, que eu acho que é muito importante, né? Eu sei que às vezes é difícil pedir desculpa, mas reconhecer que a gente é humilde, né? A gente erra. Da mesma forma que alguém vai errar com a gente gostaria que a pessoa pedisse desculpa. Dentro da família é muito importante que haja essa vivência correta, né? De reconhecer, de auxiliar, de tentar fazer o melhor um pouquinho, porque a gente não encarna com pessoas aleatórias, né? A pessoa que está do nosso lado, que talvez a gente não tenha um pingo de afeto, mas precisa ter afeto, não é à toa. De alguma forma tem como a gente viver bem, tem de uma forma de viver mais tranquilo. Até mesmo com o Chico ele já sentiu às vezes uma certa chateação.
Tem uma história dele que o cachorro dele estava doente. E o cachorro dele doente dava muito trabalho para ele, porque ele tinha que cuidar. E uma pessoa perto dele viu que ele estava dando muito trabalho e acabou matando o cachorro do Chico. Aí a moça falou, eu matei, tá? Ele, né, ficou meio assim, não gostou. Só que isso conservou dentro dele essa chateação, né? O Emmanuel chega e falou, Chico, você tem que, né, eliminar essa chateação, né, cara? Porque isso daí não está certo. Eu falei, mas o que eu posso fazer? Eu falei, dá um presente para ela. Aí ele descobre lá, que acho que ela gostava de uma máquina de costura, vai na Casas Bahia, né, faz em suaves prestações e dá um presente para ela. Chega lá, ela não estava. Ele deixa lá o presente, e quando ela fica sabendo, vai até ele, e quando ela chega nele, ele abraça ele, o Chico, de muita gratidão. E toda aquela negatividade, toda aquela chateação dele, vai tudo embora, né? Então, esse momento de reconhecer, né, que a gente erra e tentar fazer o melhor, pouco a pouco vai melhorando, né? A gente talvez não ganha nada monetariamente, mas espiritualmente a gente ganha muito. Se reconhecer, tem muitas coisas que não tem preço. Colocar a cabeça no travesseiro à noite, dormir com a consciência tranquila, eu posso falar, é para poucos. É para poucos. Porque o que tem gente com a consciência pesada, dormindo mal e vivendo uma vida ruim, tem muito. Porque o maior julgador, o maior juiz que nós podemos ter em nossa vida é a nossa própria consciência. Ter alguém apontando o dedo, te condenando é uma coisa, mas a nossa consciência é pior. Porque o que tem de história de pessoas que desencarnam, vão para o mundo espiritual e a consciência pesa de tal maneira que a pessoa não consegue viver bem. Ela imagina coisas, ela é perseguida. A vida dela se transforma num verdadeiro inferno, porque a consciência pesa. E a consciência a gente não consegue pegar e jogar fora, porque ela nos acompanha. Por isso que eu reitero, o quanto é importante que a gente pratica o bem, para ter uma paz de espírito, que tem gente que acha que isso é bobagem, mas nós que estudamos o Espiritismo, sabendo que nossos pensamentos geram força tão grande, mas tão grande, que isso influencia decisivamente na nossa vida. São nossos pensamentos que vai trazendo para nós irmãos espirituais que estão em boa sintonia ou não estão. Se a gente cultiva maus pensamentos, consequentemente, a gente está do lado de quem? De irmãos que só querem o nosso pior e nos conduzem para o pior sempre. Às vezes, você fala alguma coisa positiva para uma pessoa que você acha que não tem dando muito valor, mas vai fazer muito importante, porque você planta uma sementinha do bem. E talvez essa semente vai germinar depois de muito tempo. Na época que eu trabalhava aqui no C-Centro, tinha um colega que, quando ele era jovem, ele recebeu da mãe dele o Evangelho segundo o Espiritismo. Seria, digamos assim, a Bíblia do Espírita. Ele pegou lá, ele era muito jovem, pegou e jogou no armário. 10 anos depois, diante das várias dificuldades que ele passa, ele pega o livro e começa a ler. E aquilo começa a transformar ele, vai para o Espiritismo, se torna um trabalhador da casa, até palestrante. Ou seja, um gesto pequeno, uma coisa assim até superficial, que não teve nenhum fruto naquele momento. Anos mais tarde germinou, anos mais tarde foi positivo. Muitas das vezes a gente não está preparado para alguma coisa, a gente escuta uma coisa, a gente não acha legal, mas aquilo fica na nossa cabeça, aquele bem que aquela pessoa fez, aquela conversa, aquele conselho, vai pouco a pouco nos modificando. Então, o bem vale a pena. O bem é muito importante. Às vezes você fala, ter calma uma pessoa que está estressada, por mais que ela vai te xingar, é importante ela receber essa mensagem positiva, ao invés de você colocar mais lenha na fogueira. Porque gente colocando lenha na fogueira, tocando o terror, já tem demais. Já tem muita gente. Então não seja mais um fazendo o pior, seja mais um fazendo o melhor, por mais que pequenininho que seja. Nós interpretamos às vezes como pequeno, mas para Deus, para a espiritualidade, aquilo é monstruoso, aquilo é gigante. Teve gente que, numa tentativa de suicídio, no meio do lixo, encontrou uma mensagem do Evangelho, aquilo fez com que a pessoa não se suicidasse. Uma folha, uma coisa pequena, estava ali naquele momento certo, naquele exato momento, e fez toda a diferença. Jogaram no lixo, mas o lixo era um lugar que tinha uma pessoa e aquela pessoa precisava daquela mensagem. Ou seja, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso.
Vale muito a pena fazer o certo, persistir no certo. Mas assim, tem muita gente que ainda pensa que talvez o jeitinho brasileiro, como a gente tem na política, é normal, né? Mas é a pura corrupção. Alguns anos atrás, tínhamos um político aqui no estado de São Paulo, que é o famoso rouba mais faz. Eu roubo, mas eu faço. Se o cara está falando que ele já faz errado, você vai lá e vota nele. Aí você quer o quê? Que a política melhore de que forma? Você reclama de político, independente de esquerda e direita, que aqui não é no momento para a gente entrar nessa questão. Mas se o cara já está profetizando que ele vai desviar a verba, você vai e vota nele. Imagine quantas pessoas que têm essa mentalidade. Está tudo perdido mesmo, não vai fazer a diferença, mas pelo menos ele é honesto, ele já está falando que ele vai fazer errado. A gente vai lá e vota nele. Aí continua a política na mesma forma, na mesma formatação, indo cada dia pior e a gente reclamando. Mas você contribuiu. Você contribuiu. Imagine quantas pessoas deu o seu voto para esse tipo de coisa. Por isso que a gente não sai dessa situação que a gente vive. A gente não pode ter essa ideia. Nós estamos tão acostumados com o errado, que o errado parece que é um amigo nosso, que virou certo. Mas não é. Nós não podemos acostumar com o que é errado, com o que é o mal. Nós temos que acostumar e fomentar sempre o que é o correto. Porque a gente não vai sair dessa... o planeta não vai evoluir se a gente continuar com essa mentalidade errada, negativa. Nós temos muita responsabilidade de fazer o melhor. Lógico que a gente não vai modificar lá fora, mas pelo menos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do ambiente que a gente se encontra, a gente pode fazer a diferença. Ou melhor, nós estamos fazendo a diferença, mas talvez não esteja fazendo a diferença corretamente. Se a gente fofoca, fala mal do outro, se a gente toca o terror, se a gente manipula, se a gente faz esse tipo de atitude dentro da família, dentro do trabalho, depois acontece uma coisa ruim para você e você se pergunta por que isso aconteceu. Porque você contribuiu. Você contribuiu. Toda ação gera uma ação, uma reação. Fazendo errado vai gerar o quê? Correto? Vai gerar o correto. Se fazendo certo já está errado de vez em quando. Parece que as coisas não andam. Agora, poxa, né? Vamos rever os conceitos, vamos tentar melhorar, vamos tentar seguir o caminho certo, porque ninguém foge das responsabilidades. Tudo é consequência, tudo vem nos colocando, exigindo uma atitude diferente. O que a gente chama de desgraça não é desgraça, é uma forma de reparar, é a forma que Deus colocou para a gente melhorar. E o que a gente está fazendo? Ajudando a contribuir para o errado ainda, permanecendo nessa mesma formatação errado e deixando as coisas levando, né? Empurrando com a barriga. Só que uma hora as coisas vão explodir. Chega uma hora que o acerto de contas vem e a gente vai ter que pagar as consequências. Às vezes é por meio da saúde, é por meio das questões financeiras, é por meio do trabalho, é por meio de um parente que fica acamado. Ou seja, a espiritualidade de alguma forma vai movimentar a gente, que a gente vai ter que raciocinar e repensar. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu tenho que mudar. E mudar quando? Na próxima segunda-feira? Porque hoje já é segunda, né? Não, agora. Cheguei em casa, você precisa fazer uma ligação, preciso fazer uma coisa, faça. Amanhã, pode ser um dia complicado, preciso falar com a pessoa, vá lá e faça. Não perca tempo, não acha que as coisas vão modificar, né? Eu rezo e achar que a relação vai resolver tudo, não vai. A oração sem ação não resolve nada. Por isso que fala, ora, é uma ligação antes de uma ação. A gente ora, se fortalece e vai. Vai fazer o que tem que ser feito. E também não adianta chorar, né? Chorar, dar piti, porque a gente gosta de fazer, dá um escândalo, né? Aí as pessoas olham, olha o pitizento aí. Aí passa vergonha, né? Mas não é espírita? Não vai lá no centro toda segunda-feira? O que está dando esse piti? É que desculpa que a gente tem. Aí fica com aquela cara de, né? Preciso melhorar sim.
E todo o movimento do bem é complicado, né? Parece que tudo desestimula a gente fazer o bem. O cristianismo mesmo, quando surgiu o cristianismo, com essa nova ideia, com Cristo querendo transformar, houve perseguição, muita gente foi morta, tentaram coibir o cristianismo, mas muita gente persistiu, foi lá, divulgou, né? Muitos se encontraram em lugares escondidos para divulgar o espiritismo, para divulgar o cristianismo, e ele se fortificou. Todo movimento para o bem é complicado, todo movimento para o bem parece que tudo vai conspirar para te desmotivar. Às vezes você começa a vir toda segunda-feira no centro, acontece um monte de coisa na tua casa que te impede de vir. Você começa a se sentir bem, nossa, bacana o centro, aí começa a pessoa te encher o teu saco, chega a visita, família quebra o pau com você porque acha que aqui é um lugar de macumba, que você está fazendo besteira. Acontece uma tragédia, mas se você não tiver persistência, não souber lidar com isso, você vai ficar desanimado e você não vem mais. Aí parece que tudo melhora, né? Você não vem mais, olha, conspira. E não é dessa forma. Tem que persistir, muita coisa boa acontece. Talvez algumas coisas caindo depois a gente vem para o centro. Parece que dá uma piorada, mas são coisas que vão acontecer mesmo, né? Nós estamos cercados de espíritos que às vezes não querem nosso progresso, que querem nos espetar, querem colocar a gente para baixo, que sabem que a gente tem potencial, que a gente vem aqui no centro, nos fortalece ainda mais para a gente cumprir nosso dever. Eles vão lá cutucando, hoje tem palestra do fulano, por isso é chato, o cara da casa espírita não te cumprimenta, não vai lá não, lá não é legal. Aí você começa com essas ideias pequenininhas, vai aumentando a ponto que você desanima. Aí você vai culpar quem? Deus? Foi Deus que me desanimou? Não, foi você que se desanimou. Deus te fortalece sim, mas você não dá ouvidos para o que é bom, fica desanimado, se coloca para baixo, e aí acontece o que está acontecendo. Acontece o pior. Se tivesse persistido um pouco mais de fé, um pouco mais de oração, poxa, se a gente soubesse o trabalho que a gente dá para a espiritualidade, a gente jamais cogitaria achar que a gente está abandonado, porque eles fazem muito, às vezes muito mais do que a gente merece, só que a gente não vê, mas a gente é inspirado, pessoas ao nosso lado às vezes chegam em nós inspiradas pela espiritualidade, para nos colocar para cima, para nos colocar no caminho correto, e às vezes a gente desanima, a gente não escuta isso. Não vai materializar um espírito para falar por que a gente deve fazer a nossa vida, a gente tem livre-arbítrio. Quer desistir? Pode desistir, mas depois não reclama. Depois não reclama porque as coisas pioraram, porque as coisas não foram do jeito que você imaginou, porque parece que o mundo conspira contra você, porque um mal chegou na sua vida e está piorando, e da vida do outro está melhor. Você não sabe da vida do outro, talvez a vida do outro está pior que a tua, e você está aí choramingando. Porque está olhando na rede social porque o outro foi para a praia e você não tem dinheiro para sair. Mas você não sabe o que o outro fez de repente. Está devendo para o outro, está viajando. Olha para a sua vida. As dores que a gente sente é para nós nos olhar para a nossa vida e menos para o semelhante. O que está acontecendo na vida do semelhante? Sei lá, a vida dele, que Deus abençoe ele. Olha para a sua, foque na sua. Às vezes a gente tem que colocar um cabresto e colocar a linha reta, não ficar olhando para os outros. O que está acontecendo? Se está fazendo certo, se está fazendo errado. Tem pessoas que vai desejar o mal para nós, às vezes vai brigar por nós, talvez não estão bem, como a gente não está bem de vez em quando. A pessoa precisa de uma oração, não do nosso julgamento, mas a gente julga, porque é mais fácil julgar, é mais fácil falar besteira, é mais fácil praticar o mal, porque o mal não exige esforço. Agora o bem exige esforço, exige concentração, exige paciência. Você tem que às vezes deixar de fazer uma coisa que você gosta para fazer uma coisa que é importante. Olha, é um trabalho danado às vezes fazer o bem, de praticar o bem. É muito difícil. Por isso que a porta da perdição é larga e da salvação é estreita, como já falava o Cristo, né? Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal, temos que compreender isso, mas mesmo assim são fases, né? São fases que são boas, são fases que são mais delicadas, são fases que parece que é uma tragédia grega, mas pouco a pouco a gente vai se superando, vai buscando se superar, porque tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução. Talvez você não está vendo agora, talvez você está vendo tragédia, mas tem solução. Se acalma, tenha um pouco mais de paciência, se interligue com a espiritualidade, peça a ajuda dos benfeitores, amigos, para te inspirar
para que você faça o correto. Não se perca com o pensamento, não se perca com bobagem, não se perca ofendendo com ninguém. Barulho não ajuda em nada, xingamento não ajuda em nada, pitizento não ajuda em nada. Faça o bem, pratique o bem. Se nós praticamos bem, nós recebemos a espiritualidade em nossa vida, Ele nos intui e tudo fica mais claro. Aí você olha para trás e fala, nossa, dei esse piti aí, foi tão tranquilo. Se eu tivesse um pouco mais de paciência, um pouco mais de fé, de persistência, tudo teria sido se resolvido de uma forma muito mais tranquila. Estava na minha frente a solução e eu não vi, porque eu perdi a cabeça com bobagem. Até quando continuar nessa batida? Até quando persistir nessas bobagens, fazendo mal? Até quando? O tempo está passando, passa muito rápido. Se a semana termina, o fevereiro já começa março. Vai para o terceiro mês, olha como está correndo o ano. Muita coisa pode acontecer num ano, muita coisa acontece em um dia. Em um dia. Mas perder tempo com um dia, com um ano fazendo bobagem, não dá. Não podemos ficar nisso. Temos sofrimento, temos dificuldade, e se a gente não mudar toda essa perspectiva, no momento que a gente desencarna, a gente vai continuar vivendo esse sofrimento. Temos comunicações de várias pessoas que fizeram terror em vida, chega, desencarna, passa por dificuldade, é humilhado, sofre, vê ilusão, é perseguido, porque tudo que a gente está colhendo agora, tudo que a gente está plantando, está colhendo lá no próximo degrau da vida. Então, a gente vai partir quando? Talvez amanhã, talvez 10, 30 anos, não sei, mas faça o melhor. Nós temos condições de fazer o melhor. A gente não mora debaixo da ponte, a gente se alimenta todo dia, toma banho todo dia, temos emprego que a gente talvez não goste, mas está lá, pelo menos tem. Então, olha quanta coisa legal que tem. Foque no que é bom, foque no bem, não foque na desgraça, não foque no problema, porque ele vai te colocar para baixo. Ele te colocou para baixo e você não está vendo. E agora? Dá para mudar? Lógico. Então muda. Muda teu pensamento, muda a tua maneira de ser. Talvez você é um xarope, não está vendo isso. As pessoas estão desaparecendo da tua vida porque você fala besteira, você pensa, a tua conduta está errada. As pessoas não somem da nossa vida de uma hora para outra sem uma razão. Olha a sua conduta, não coloca a culpa nos outros. Olha para dentro, melhora, você não nasceu grudado com ninguém, não vai desencarnar com ninguém, não é o outro que tem que fazer feliz, é você, se ame. Se ninguém te aplaudindo, tem a espiritualidade te aplaudindo, não precisa de aplauso de ninguém, é de Deus que a gente tem que ter, não é reconhecimento, talvez a gente vai fazer um trabalho tão maravilhoso, tão grande, ninguém vai reconhecer, mas a espiritualidade está ali te aplaudindo, te conduzindo, te fortalecendo. É isso que a gente precisa de ter, é Deus, é o reconhecimento de Deus, é o mais importante, porque é o mais significativo e o mais verdadeiro. Não adianta a gente mentir para as pessoas, porque de alguma forma a gente recebe as consequências. Uma história do Chico também, ele estava doando cesta e tinha uma pessoa entrou na fila que tinha condições financeiras boas. E alguém apontou para o Chico, fulana lá, não precisa de tudo isso não, vamos lá falar para ela que ela tem que sair da fila. Não, minha filha. Ela está treinando para o próximo degrau da vida, porque a próxima encarnação ela vai estar na fila, porque ela vai precisar. Quer mentir? Quer fazer o mal escondido? Pode fazer, à vontade. Mas tenha ciência que vai ter consequência. Às vezes pode demorar muito tempo, mas vai ter consequência. Isso é muito importante. No livro Libertação, o 6º livro do André Luiz, conta uma história de uma senhora que ela passou por dificuldade, ela após desencarne, o marido dela faleceu, não aguentou o falecimento do marido, deixou as crianças com os parentes e acabou se matando. Passa por momentos trevosos, por dificuldade e tudo mais. E ela tentou ver os filhos, já desencarnada. E ela não consegue ver os filhos, ou melhor, ela não pode chegar perto dos filhos. Até que ela fala o seguinte, André Luiz: o toque do meu carinho dos filhos amados provocou-lhe aflições e enfermidades.
as irradiações da minha dor lhe alcançaram os corpos têncos, envenenando-lhes a carne delicada através da respiração. Ou seja, a conduta errada dela, ela foi tão negativa, tão ruim, que ela exala energias horríveis que os filhos deles sentem. Ou seja, nós podemos fazer o que bem entende, mas temos que estar cientes das consequências. Às vezes, os nossos erros vai nos isolar, vai nos colocar em momentos de aflição. Às vezes, se a gente tiver um pouco mais de cabeça, um pouco mais de cuidado nas nossas atitudes, tudo vai melhorando, porque vai ter consequência, vai ter muita consequência. Sofrimento, às vezes, vem para nos colocar na linha reta. Talvez, se a gente não tivesse pipocando de dificuldade de sofrimento agora, a gente não estaria caminhando por correto. Então, até mesmo o mal está a serviço do bem. Tudo está contribuindo para alguma coisa de bom, só que a gente às vezes não enxerga. Mas viver uma vida só de sofrimento, só de angústia, não dá também, né? Dá para fazer muita coisa nessa reencarnação. Dá para fazer muita coisa. Por exemplo, no centro, a gente está de repente obsediado, vem para o centro, recebe o tratamento. O obsessor e o obsediado recebem ajuda. Os dois recebem esse amparo. De repente a gente traz alguns irmãozinhos que estão precisando de ajuda, a gente recebe ajuda e eles também. Então, olha como é importante a gente buscar o bem, a gente se conscientizar, porque a gente atrai outras pessoas. Da mesma forma que o mal às vezes é contagiante, o bem também é contagiante, e é o bem que tem que ser focado. Decepções vão ter mesmo, vão acontecer, mas isso não é motivo da gente desanimar, isso não pode ser um motivo que faz com que a gente para e perca a nossa cabeça, tendo uma vida incorreta, uma vida errada, uma vida buscando o mal, buscando fazer aquilo que nunca vai dar certo. Boas pessoas entram na nossa vida para nos mostrar o quanto é importante ser bom, pessoas difíceis, para não dizer péssimas, entram na nossa vida também, para nos dar exemplo de não ser como elas. Ou seja, tudo é ensinamento, tudo é exemplo. Então a gente pode extrair exemplo de tudo, dos bons momentos, dos maus momentos, dos bons e dos maus. E que os bons fiquem, e o mal a gente acaba sempre se afastando do mal. Sempre. E dê graças a tudo. Acho que isso é muito importante. Agradece a Deus por tudo. Até mesmo por maus momentos, lógico, porque Ele está te ensinando. Ele é um professor. As dificuldades é o seu professor, é o nosso professor. Está nos mostrando o que é o importante, nos afastando de sofrimentos, nos afastando de coisas que não são boas. Às vezes não basta a gente mudar de atitude se a gente está às vezes no lugar errado. Está no emprego que você não está legal, naquele ambiente que você frequenta que não é legal, que você não pode vivenciar bem. Às vezes você saindo, buscando outros áreas, as coisas melhoram. Tudo está nos ensinando, tudo está nos colocando de alguma forma no caminho correto. Basta a gente prestar atenção. Basta buscar o bem por meio da oração, por meio do esforço, por meio da dedicação. Tá certo, senhoras e senhores? Acho que já falei demais hoje. Essa era a mensagem que eu queria apresentar para vocês, de que o caminho do bem é sempre o caminho correto. Fora isso, foi uma satisfação imensurável estar com vocês nessa noite de segunda-feira. Muito obrigado.